Quero começar as minhas primeiras palavras expressando o meu encantamento de estar aqui nesse final de tarde com vocês, trocando algumas ideias sobre um tema que eu considero da maior importância. Quero parabenizar a Marli, quero parabenizar a todos aqueles que estão participando desse trabalho, parabenizar suas palavras que eu acabei de ouvir, então, como profissionais. É tão importante o profissionalismo, né? E dizer que para mim é uma alegria imensa, porque eu sou uma pessoa abençoada. Eu tive a aventura de nascer filho de pais vegetarianos. Isso é uma bênção. Na verdade, já que eu vou ter que falar um pouco de mim, é horrível falar assim, não, é horrível, mas vou ter que falar, eu vou começar lá no meu bisavô, Rodrigo Frederic von Wrangel, que veio para o Brasil como biólogo, participando da famosa expedição Landsdorf, que era a expedição de pesquisa botânica pelo Brasil, e que teve um filho maravilhoso, meu avô, Alexandre Riedel, que era um educador e um abolicionista. Lutava fortemente pela abolição dos escravos. E depois uma mãe maravilhosa que então, e com meu pai juntos, me passaram uma lição de vida assim, altamente extraordinária. Minha mãe, quando eu tinha 14 anos de idade, na cidade de São Paulo, ela foi junto com as suas irmãs ao matadouro para comprar mocotó. Elas, normalmente, como os cidadãos em geral, comiam carne normalmente, sem perceber o equívoco da alimentação carne. E foram lá, e mocinhas. Minha mãe tinha 14 anos, as outras minhas tias 16, 18, 20. Eu imagino lá, os magarefes se entusiasmaram de ver aquelas mocinhas bonitas e quiseram mostrar aquilo que eles sabiam fazer. E as convidaram para assistir à matança dos animais. Elas ficaram profundamente chocadas. Nem minha mãe, nem minhas tias nunca mais comeram qualquer espécie de carne da vida. E minha mãe ficou profundamente chocada com a brutalidade, a selvageria que é a matança de um animal. Como que as pessoas não pedem lá um bife, vê aquilo, não tem ideia do que representa o caminho que aquele bife levou para chegar até a sua mesa. E eu tenho certeza que é verdadeira aquela frase que diz que se os matadouros fossem de vidro, a grande totalidade da humanidade seria vegetariana. Como também aquela outra expressão de que se as pessoas tivessem que matar elas próprias os animais cuja carne comem, quase toda a humanidade ficaria vegetariana, porque é de uma brutalidade, uma selvageria que a gente não acompanha e não percebe. Mas eu devo dizer que o tom da educação que eu recebi da minha mãe e de meu pai, mas minha mãe mais expansiva, gostava mais de falar, ele tem um toque assim de amorosidade profunda. Eu aprendi o vegetarianismo pela amorosidade. Eu era menino, morava na cidade de São Vicente, quando ainda pequeno, estado de São Paulo, e na casa em que eu morava tinha um grande quintal, que eu ia brincar com meus irmãos. E eu me lembro, apesar de ter saído dessa casa com 5 para 6 anos, eu me lembro de 3 historinhas que vou contar a vocês agora para mostrar o que é a pedagogia do amor, o que é a pedagogia da afetividade, o que é a pedagogia do respeito à vida.
Eu me lembro de minha mãe me chamar: filho, vem cá, vamos salvar essa formiguinha que está se afogando aqui nessa poça. Então, a gente cuidando de salvar a formiguinha. Eu me lembro que um dia lá no quintal dessa casa, eu e meus irmãos fomos correndo para minha mãe: mamãe, mamãe, uma aranha, mamãe, uma aranha. Certamente deveria ser uma aranha grande que apareceu no quintal. E minha mãe foi lá, olhou e disse assim: criatura de Deus a gente não mata. Se nós deixarmos essa aranha aqui, ela vai acabar morrendo. Então vamos salvá-la, vamos salvar a aranha. Eu me lembro que minha mãe pegou um jornal, fez assim como que um canudo e fez com que a aranha entrasse nesse canudo, fechou e disse: vamos levá-la para o mundo dela. Minha mãe, meus irmãos e eu, o menor de todos, em procissão, fomos levar a aranha para salvar a vida da aranha no seu habitat adequado. Nessa mesma casa, eu me lembro que em outro momento nós corremos para minha mãe: mamãe, mamãe, uma cobra, mamãe, uma cobra. E lá veio minha santa mãe e disse assim: criatura de Deus a gente não mata. Se essa cobra ficar aqui, ela vai acabar morrendo. Vamos salvar a vida da cobra, que poderia ser até uma serpente venenosa. Eu me lembro que ela pegou uma caixa de sapato, fez uns furos, e eu perguntei: mamãe, para que esses furos? Para a cobra respirar. E ela pegou um lancinho e pôs aquela cobra dentro, fechou, vamos salvá-la, levando do mundo dela. E lá fomos nós, em procissão, para salvar aquela cobra. Todas as noites, minha mãe me fazia rezar. Ela, junto comigo, com meus irmãos, vamos rezar o Pai Nosso. Nós começávamos: Pai Nosso que estás no céu. Terminado o Pai Nosso, ela dizia: agora nós vamos desejar um pensamento mais positivo, de amor, de fraternidade, de solidariedade para a humanidade. Pensar o planeta com todas as pessoas bem, com todas as pessoas felizes, com todas as pessoas amorosas. Pois isso, se agora nós vamos pensar nos enfermos, aqueles que estão nos hospitais, que estão doentes, que estão acabanhados, sofrendo. Vamos desejar, mandar o poder do nosso pensamento, o pensamento positivo, a energia positiva do amor, para que eles possam se restabelecer. E finalmente ela dizia: e agora nós vamos rezar pelos prisioneiros. Eles são chamados de marginais, mas na maior parte das vezes eles foram marginalizados. Foram marginalizados pela sociedade, a sociedade os marginalizou e depois ainda faz a crueldade de tirar o que há de mais precioso na vida de uma pessoa, que é a liberdade. Então vamos rezar pelos prisioneiros. Eu cresci nunca achando que existem bandidos nas cadeias. Eu cresci achando que existem marginalizados nas cadeias. E que quem os tem marginalizados somos nós, é a sociedade. Quando hoje eu pego um texto como o do Darcy Ribeiro, o grande educador, e diz que somos todos responsáveis pela miséria, responsáveis pelos analfabetos, responsáveis pelas guerras, responsáveis pelo todo o sofrimento humano, eu me entendo muito bem, porque realmente são aqueles que têm a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, a luz da espiritualidade, é que tem a responsabilidade de levar isso para a humanidade. Somos nós os responsáveis. Eu me lembro de algumas coisas interessantes, como por exemplo, quando eu entrei para a Faculdade de Direito do Mackenzie, em São Paulo, eu fui eleito o orador da turma. E no dia 19 de novembro de 1955, uma parte de vocês não tinha nascido ainda, mas o reitor da universidade, o famoso jurista Jorge
professores, é o dia da bandeira, temos que saudar a bandeira, não podemos deixar passar esse momento. E todos vamos para o auditório, e ali, meio de improviso, quem é o orador de vocês? É o Ulisses Ribeiro, que foi escolhido como orador. Então, vai à tribuna para fazer uma saudação à bandeira. Eu me lembro que, tomado assim, meio de surpresa com as poesias e os pensamentos que vinham na minha mente, uma coisa mais ou menos assim: ao verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Todos cantam sua terra, também vou cantar a minha, nas débeis cordas da lira, hei de fazer a rainha. E aí os alunos e professores começaram a aplaudir. E eu continuei: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí, novos aplausos, e aí, então, mas eu quero dizer que na minha visão existe uma bandeira que tremula mais alto do que a bandeira do Brasil. Eu que tinha fama de comunista na universidade, porque eu sempre estive a favor dos pobres e dos mais humildes e dos mais sofredores, e o Mackenzie, uma universidade que trazia um grupo mais de direito, imagino que se assustaram, porque esse louco vai dizer. Eu disse: existe um pavilhão que brilha mais alto, é o pavilhão das Nações Unidas, porque abençoado será o dia em que todos os povos se tratem como irmãos, e que não tenhamos guerras, e que vivamos em fraternidade, em solidariedade com todos os povos. E, felizmente, aplaudiram de novo. Eu fico muito feliz quando você ainda mais um pouco mais, né, dessa história antes de passar para essa felicidade de agora. Uma experiência grande de vida, quando eu era pequeno, e eu dizia que eu era vegetariano, as pessoas perguntavam: o que é isso? Não, eu não como carne. Nunca ouvi falar nisso. Depois, já mais adolescente, eu sou vegetariano. E isso vai fazer muito mal. Você vai ficar muito fraco. Você vai ficar doente. Você vai morrer. Vai faltar proteína, vai faltar isso e aquilo. O animal foi feito para ser comido. Mas, como eu continuei a vida inteira rigorosamente, nunca provei nenhum tipo de carne, nem vermelha, nem azul, nem amarela, nenhum tipo de carne. Jamais provei, não sei o sabor que tem. Nem a cor. Nem a cor. Nem a cor eu sei direito, né? Mas, enquanto eu, nesse prosseguimento da minha vida, eu pude assistir aquilo que eu vejo hoje maravilhado, a transformação. Eu vejo maravilhado. Quando passei a continuar afirmando a minha posição de vegetariano, aí eu vi assim: deve ser muito bem, né? Eu já tentei, mas não consegui, eu voltei atrás, mas eu ainda vou insistir. E finalmente, hoje, quando eu digo que eu tenho 80 anos, plena saúde, não tomo nenhum remédio, meu índice de exame de sangue é perfeito, eu digo: menino, a minha pressão de menino, tudo de menino. E quando eu digo isso, aí eu vejo as pessoas dizerem: não, você está conservado por causa do vegetarianismo. Eu acho que é verdade. Acho que é verdade. Porque eu aprendi a ser vegetariano pelo amor, exclusivamente pelo amor. Mas assim que eu fui crescendo, eu quis estudar um pouco. E é tão fácil verificar que o homem jamais deveria comer carne, que a carne não é um nutriente adequado para o ser humano. Hoje, os cientistas, quando fazem... Hoje, os cientistas, quando fazem as suas análises, eles buscam
verificar, especialmente antropólogos e biólogos, a natureza dos animais e dos seres humanos. E então eles dizem, tal animal viveu 65 milhões de anos e era vegetariano. Como é que é possível isso? É porque existe uma lógica em toda a estrutura humana e estrutura dos animais que indica ele ser vegetariano ou ser carnívoro. E é tão fácil verificar isso no ser humano. Os animais carnívoros não têm os molares para mastigar, eles não mastigam, eles engordam. Só os animais herbívoros, frugívoros, e o ser humano, ele tem os molares, portanto, é um indicativo natural que ele deve ser um animal que não deveria comer carne. Nós, um animal racional, dizem, né? E é fácil verificar também pelo estudo da química e da digestão, que a digestão começa na salivação. E quando não há salivação, tem que haver realmente um mastigar. O estômago tem um suco gástrico, que o suco gástrico dos animais carnívoros é um suco gástrico pesado, forte, concentrado. E o suco gástrico dos animais herbívoros, frugívoros e do ser humano podemos dizer, light, ele não tem a mesma espessura que tem o suco gástrico. Mas por quê? Porque a carne tem que ser dissolvida logo, porque está em estado de putrefação. E o ser humano não precisa desse suco gástrico com essa intensidade. Depois o intestino, todos os animais carnívoros têm intestino no máximo de 3 vezes o seu tamanho, enquanto todos os animais herbívoros, frugívoros e o homem têm de 8 vezes para cima o seu tamanho. Mas por quê? A natureza fez assim. Porque a carne está em estado de putrefação. Quando uma pessoa morre, nós enterramos em 24 horas ou cremamos, porque senão começa a haver um mau cheiro, porque a putrefação, a partir do momento que sai a vida, ela se inicia. Isso é com o ser humano, isso é com o animal. Ora, se nós matamos um animal, o processo de putrefação começa ali. Aí é a razão porque os frigoríficos, para não apodrecer, enfia na geladeira. E na geladeira eles são conservados sem apodrecer. Mas quando sai da geladeira, vão para a frigideira, vão para a panela e vem para o estômago do ser humano, ele vem em estado de putrefação. Então, eu pude ver com clareza que o ser humano, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de saúde, a carne é um mal. Isso sem contar o que vocês devem ter discutido muito aqui sobre todas as toxinas que são colocadas nesses animais. Quer dizer, uma coisa terrível que vem parar no ser humano. Depois disso, eu pude perceber, especialmente quando eu montei um restaurante vegetariano aqui em Brasília, isso há uns 30 anos atrás, o Céu da Boca, o nome do restaurante, que a alimentação vegetariana é muito mais barata do que a alimentação carnívora. Quer dizer, do ponto de vista econômico, só leva vantagem a alimentação vegetariana. E depois tive a oportunidade de viver uma experiência muito curiosa. Uma pessoa muito linda, que veio trabalhar aqui no Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Educação Ambiental. Ele, por um vínculo conosco, quando estou falando conosco, estou falando com a União Planetária, que é a ONG da qual eu sou presidente, e que tem uma TV, que é a TV Supra. Ele, num vínculo conosco sobre a questão ambiental, ele foi à nossa sede, e lá nós oferecemos um almoço vegetariano, como hoje vegano, como sempre fazemos. E ele disse, eu sou gaúcho, não vou abrir mão nunca da minha carne, isso é claro. Nós, acima de tudo, respeitamos as pessoas, temos a nossa posição, mas respeitamos a sua posição, continue sendo aquilo que você acha que deve ser. E ele teve 2, 3 vezes lá em casa. Eu fiquei sem ver
um tempo, talvez um ano e meio. E aí um dia eu vou numa reunião assim, que era uma reunião de meio ambiente, e no meio da conversa ele pega a palavra e diz assim: eu quero dizer que eu acho que enquanto houver comedores de carne, nós não temos solução para o problema das florestas. Elas são destruídas pelos comedores de carne. Eu digo, meu Deus, ele mudou a cabeça por um outro veio, por uma outra perspectiva, a perspectiva ambiental. E se nós formos olhar, nós vamos ver que é verdade. É a pecuária que destrói as nossas florestas. Isso é uma verdade. Bem, eu quero mencionar uma experiência que eu tive quando eu tinha uns 19 anos de idade e que para mim mexeu muito com a minha cabeça. Eu fazia uma palestra sobre o vegetarianismo para uma plateia que devia ter umas 50 pessoas, 60, e que presumia, pelo menos, que ninguém ali fosse vegetariano. Né? E eu falava sobre o vegetarianismo e tudo isso. E no meio da palestra, um rapaz que não devia ter muita diferença de idade de mim, devia também ter seus 20 anos de idade, ele se levantou e disse: eu quero fazer uma afirmação aqui. Eu quero dizer que enquanto nós tivermos comedores de carne, nós teremos guerras. Aí eu estava fazendo a palestra e disse: não, eu acho que não, a gente não pode ser radical. Uma coisa é matar um ser humano, outra coisa é matar um animal. Eu disse: não, de maneira nenhuma. O amor é uma coisa só. Quem respeita a vida de um animal, respeita a vida de um ser humano. No mundo de vegetarianos, nós não teremos guerras. E eu vi que ele tinha razão. Eu, quando vejo aqui falar em ecologia profunda, eu vejo que nós temos que pensar mesmo em ecologia profunda. Eu já vinha lendo o livro Ecologia Ambiental, do Murilo Nunes de Azevedo, e a ecologia profunda, na forma que eu vejo, essa percepção de que está tudo interligado. Tudo. Nós falamos que no Brasil tem milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema, mesmo saindo da pobreza extrema, eram apontados que eram 16 milhões na pobreza extrema que vivem com menos de R$70 por mês e que teriam hoje ultrapassado, de qualquer forma, que esteja com 70, com 80, com 90, é uma miséria. E nós vamos verificar que a miséria humana, a miséria da destruição das florestas, a miséria da matança dos animais, a miséria das guerras indecentes, horrorosas, que estão aí, tem um fundo só. Tudo parte de um mesmo sentido, de um mesmo fundo, que é ainda a prevalência na humanidade de uma insensibilidade, de uma ignorância e de uma omissão, cada um cuidando apenas de sua área de conforto. Acho que nós, vegetarianos, temos que ser pacifistas também. Temos que estar contra as guerras, temos que estar contra toda a crueldade, temos que estar contra tudo aquilo que existe que não represente o sentido mais belo, mais nobre da existência do ser humano. E aí acho que a gente tem que parar e fazer laboratórios mesmo e pensar muito, muito sobre isso, a origem de tudo isso, as causas de tudo isso, por que existe tudo isso, onde é que surge essa situação da humanidade tão estreita. Estreita? Ainda hoje eu dizia isso num grupo, e alguém me disse: você está falando mal da humanidade? Não, eu faço parte da humanidade. Todos nós fazemos parte. Mas a nossa humanidade nota 2 é muito. É muito. Ora, a história toda da humanidade para descobrir que a mulher não era pior que o homem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A história inteira da humanidade.
Isso ali faz parte do primeiro grupo de mulheres a entrar no Banco do Brasil, portanto, há poucas décadas atrás. Que insanidade! Como é que foi possível os seres humanos não perceberem isso? Como é que foi possível a história do Brasil ser a história da escravidão? Nós que convivemos aqui 4 séculos com a escravidão direta, a escravidão formal, efetiva, de castigar o escravo. Quer dizer, que coisa bárbara. E as pessoas parecem que nascem numa mentalidade com equívocos brutais, com paradigmas brutais, e não tem a capacidade de perceber isso. E é o mesmo que agora com o vegetarianismo. Nós vivemos um brutal equívoco da matança dos animais. Uma coisa perversa, odiosa, indecente, indigna da raça humana. E convive-se naturalmente com tudo isso. E aí, eu mais uma vez vou me lembrar da minha mãe, que se referia ao pai dela, o meu avô, um abolicionista. E ela me dizia, quando era menino, olha, sabe uma coisa que eu fico engasgado? Eu fico falando das pessoas do vegetarianismo e as pessoas dizem assim para mim, mas você não sabe a carne como é gostosa, mas isso, mas aquilo. E aí dizia ela, e eu vou ao meu pai, que ela dizia, falando sobre a abolição, dizia para a minha mãe, se eu não entendo, eu explico para a pessoa, a escravidão é uma brutalidade, é insano, é irracional. E as pessoas ficavam olhando com cara de povo, para mim, mas o mundo sempre teve. Você não tem suas negrinhas, não, você não sabe o que você está perdendo. Veja como a gente se pautar por aquilo que possa parecer um prazer, porque é um prazer pervertido, acredito eu, mas é terrivelmente equivocado. E eu sinto que nós precisamos mesmo ter esse profissionalismo, essa atuação inteligente, essa atuação forte, amorosa, claro. Nós não podemos deixar de ser exemplo daquilo que nós divulgamos, com todas as nossas imperfeições. Ninguém aqui tem status de santos, todos nós somos imperfeitos. Mas com toda a nossa imperfeição, nós devemos, dentro de uma visão muito ampla, muito profunda, trabalhar para mudar esse mundo. Nós somos responsáveis pelo mundo que aí está. Há um texto aqui da Carta da Cidadania Planetária, que foi aprovada no primeiro Fórum Espiritual Mundial, feito em 2006 aqui em Brasília, que diz: queiramos ou não, somos inexoravelmente responsáveis pelo mundo que temos, por ações ou omissões. Cada um de nós é um elo da corrente que une todas as criaturas. É preciso criar a consciência coletiva da responsabilidade individual para construir a consciência coletiva da amorosidade universal. Nós temos que não ter receio de usar a palavra amor, mas buscá-la no seu sentido verdadeiro e no seu sentido mais profundo. E aí eu vou dizer a vocês que também a minha primeira experiência com amor eu tive ainda na minha infância, na minha pré-adolescência e envolvendo a minha vida com minha mãe. Eu morava aí na cidade de Santos, tinha 11 anos de idade e vinha pela rua em que eu morava, a rua Quintal. Quando passo numa casa comercial, tinha uma vitrine e um livrinho assim, nosso amor aos animais. Aí eu logo me aticei, falei, quanto é que é esse livro? E o homem me deu o preço, fui correndo, mamãe, quero comprar o livro, etc. Eu trouxe o livro e abri. E eu posso dizer a vocês que foi tão forte, que por mim eu me vejo ainda hoje,
livro. Os cabritinhos. Nós devemos amar os cabritinhos porque nos dão sua carne para comer. Com as suas peles podemos fazer bolsas, com seus cascos podemos fazer botões e com seus chifres adornos para caixinhas. Eu fui a minha mãe, fechei o livro, não li mais, e disse algo que eu mesmo não me recordo, mas ela dizia. Ela repetiu isso tantas vezes que eu acabei memorizando o que ela dizia. Ela disse que eu teria dito o seguinte: mamãe foi uma mulher muito piedosa que escreveu o livro, mas ela não sabe o que é amor. Ela não sabe o que é amor. Eu acho que realmente a gente tem que fazer muito laboratório para entender o que é amor. A gente tem que aprofundar nessa questão. Eu vou dizer até no campo espiritual, de entender que o outro não existe, o outro faz parte da nossa vida. Eu, anteontem, ouvi uma expressão de um filósofo que ele fala eutro. Eutro é eu e o outro. Eutro, unindo uma coisa só. Nossa vida só tem sentido na medida em que a gente se relaciona com as pessoas, se relaciona com o mundo, na medida em que eu sou eutro, eu sou o outro, sou eu mesmo. É na beleza que isso tem na vida. Eu acho que a gente tem que aprofundar nesse sentimento do amor no sentido mais profundo. Eu peguei um pequeno texto aqui, isso é tirado da Voz do Silêncio, de Blavatsky, que a tua alma deu ouvidos a todo grito de dor, assim como o lótus abre o seu coração para absorver o sol da manhã. Não deixes que o sol penetrante seque uma só lágrima de dor, antes que tu mesmo as tenha enxugado no olho daquele que sofre. Mas deixe que cada lágrima humana fervente caia em teu coração e ali permaneça, e não a seques até que a causa da dor tenha sido removida. Acho que essa mudança que nós precisamos. A entidade que eu presido, União Planetária, que é parceira da Sociedade de Vegetarianos Brasileira, ela trabalha com essa ideia de mudança de valores. Se nós mudarmos os valores, nós mudamos a humanidade. Tem até uma historinha que a gente costuma contar. Dois amigos estavam na beira de um rio, conversavam amigavelmente, quando viram uma criança se debatendo na correnteza. Eles sabiam nadar, não tiveram menor dúvida e instintivamente se jogaram na água e foram buscar aquela criança. E quando colocaram ela em terra firme, viram que ela estava viva, estava respirando, salvando, naquela alegria, viram que tinha uma segunda criança debatendo-se na correnteza, se jogaram e foram buscar essa segunda criança. E com a mesma emoção, com a mesma perplexidade, trouxeram e salvaram a segunda criança, mas olharam para o rio e aí viram que eram milhares de crianças que se debatiam na correnteza. Então, um disse ao outro: vamos salvá-la. E o segundo disse: vai você, porque alguém tem que tentar salvar essas crianças. Eu vou rio acima, eu vou ver quem é que está jogando essas crianças no rio. Porque a história da humanidade é exatamente isso. Esse assistencialismo que nós fazemos é da maior importância para socorrer aquele que está necessitado. Mas nós temos que trabalhar para mudar esse mundo, para ter um mundo que não precise de assistencialismo. Um mundo onde possa estar presente, acima de tudo, a solidariedade humana, com valores mais altos e com valores mais dignos. E da mesma forma que foi possível mudar, que hoje, se nós fôssemos, alguém for falar em escravidão de verdade, ele vai ser considerado louco. Foi possível uma mudança de mentalidade. Nós podemos mudar a mentalidade do mundo. E temos que pesquisar muito isso. Eu acredito muito
no poder do pensamento. Minha mãe me ensinou isso também. Ela dizia assim para mim: quem não crê em si caminha para trás. A força que te impele para frente é a decisão firmada em tua mente. E ela sempre me ensinou a mente positiva, o pensamento positivo e o poder da oração. Eu acho que nós temos que, numa ecologia profunda, perceber que esse mundo ele existe porque existe uma harmonia cósmica. A harmonia cósmica que está nos planetas, que está nas florestas, que está na natureza, que está no ser humano, o milagre do ser humano com todos os seus corpos trabalhando em cooperação. Quando um não tiver em cooperação, vem a doença. Nós precisamos entender bem isso e mudar a mentalidade do mundo, mudar o nosso pensamento. E aí, eu vou dar um pulo até Siddhartha Gautama Buda, quando perguntaram a ele se ele podia resumir o seu ensino em um único versículo. Ele disse: deixai de praticar o mal, resolutamente praticar o bem, purificai a mente, eis a doutrina dos Budas. Porque a nossa mente é realmente o ponto básico, inicial, para que a gente possa fazer essa transformação. E eu estou certo que é possível fazer isso. Eu quero concluir mencionando que aqui em Brasília está acontecendo, nesse instante, algo muito interessante, extraordinário. Há cerca de 3 meses atrás, ou menos ainda, nós propusemos à sociedade que, num movimento sem cabeças, ou com todas as entidades sendo cabeças, nós fizéssemos um movimento de pedagogia das virtudes, pedagogia da amorosidade, pedagogia da festividade, pedagogia dos valores éticos universais. E a resposta foi extraordinária. 40 poderosas entidades se juntaram a nós. Eu quero estar junto, eu quero cuidar disso. Nós não podemos permanecer com essa situação que são só crimes, assaltos, roubos, maldades e tudo isso que é noticiado todos os dias. Queremos estudar isso. E dentro do grupo, os grupos de laboratório para estudar como fazer isso. E esse trabalho começou na semana passada, dia 23 de agosto. Nós fizemos o primeiro seminário aqui no Uniceub, com 3 doutores em pedagogia. Um indicado pelo Uniceub, outro pela Universidade Católica, o seu antigo reitor, e outro uma doutora em pedagogia da Bahia. E eu fiquei fantástico de ver que os doutores fizeram a plateia chorar. A plateia chorou ouvindo doutores, ou seja, a academia não está longe de perceber que precisa uma visão menos quantitativa, mas sim de valores que são impossíveis de serem contados, de serem até avaliados com medidas que nós conhecemos, porque as suas medidas são medidas que transcendem. No dia 12 de setembro, nós temos o segundo seminário que vai ser feito no IESB, aqui em Brasília, que é outra grande universidade. Sendo que, como orador, nós temos a reitora, professora Ada, doutora Ada também, pedagoga. Temos como orador o Roberto Crema, da Unipax, e temos como orador, está falhando nesse instante, qual é a terceira pessoa. Nós podemos participar? Aberto ao público. Em outubro está marcado em que um dos oradores será o Jorge Schedek, representante da ONU no Brasil. Está também o embaixador da China, manifestou o desejo de participar. E eu estou até falando isso porque eu acho que é importante que vocês comecem a saber e que, paralelamente a isso, estamos fazendo programas de televisão com pré-adolescentes e com pensadores sobre a questão da
das virtudes que alcançam tudo isso. E que certamente, numa das palestras, nós teremos a Sociedade Vegetariana Brasileira como um dos oradores dentro deste painel. Para completar, eu quero informar que na reunião que nós tivemos ontem, portanto, a fresquíssima, foi aprovado que todo dia, primeiro domingo, das 17 às 18 horas, aqui em Brasília, aqueles que tiverem simpatia vão de branco para a esplanada dos ministérios, onde nós não vamos fazer passeata, mas vamos com os nossos tapetinhos sentar e rezar pela paz mundial, porque é verdadeiramente insano o mundo que vivemos. 100 milhões de pessoas morreram no século XX com guerras, e nós estamos no século XXI novamente com guerras e mais guerras. Matança da Síria, tudo que é feito nesse sentido tem uma única origem, que é a falta de amor, que é a falta de sensibilidade. É preciso que haja sabedoria, é preciso que haja amor e é preciso que haja a vontade política de atuar. Eu me sinto muito honrado de ter podido falar para vocês hoje aqui, muito feliz com isso. E olho a todos vocês com muito respeito, porque eu sinto que cada um de vocês é uma coluna vigorosa na transformação da humanidade para um novo modelo civilizatório.